Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Aterascast, um podcast criado pela Ateras, que é uma consultoria de gestão e posicionamento de marcas sediada aqui em Gramado. Essa empresa, ela também trabalha com gestão, educação e carreira. Eu sou Yuri Ramos, né? Eu fui convidado pela Adriana e pelo Gustavo para ser o host desse programa, então, muito obrigado. E o objetivo aqui é que a gente possa trazer várias discussões, né, para a gente conversar sobre os desafios e as oportunidades para gerir negócio, né, e também posicionar as marcas no mercado. E como é que vai funcionar o nosso podcast? Nós vamos ter episódios mensais, né, aqui no Spotify e também no YouTube, para que você possa assistir ou ouvir conforme preferir. E também nas redes sociais pelo @ateras.co, a gente vai ter os cortes para ir acompanhando também, né? E ir lembrando entre um episódio e outro. E abrindo esse bloco, né, o AT Apresenta, a gente tem como o tema deste episódio os bastidores, né, da transição e do reposicionamento do negócio que deu origem à Ateras. E antes de apresentar os convidados, tem um recado importante. Quem ficar conosco até o final do episódio pode ganhar um presente, né, para ser utilizado aí na sua empresa. A gente está falando do diagnóstico de gestão, que vai servir para indicar os pontos fortes e fracos do teu negócio e assim revelar as oportunidades de melhoria conforme aquilo que a empresa busca. E em essência, né, você vai descobrir quais são os desafios que o negócio precisa superar para chegar nos resultados que deseja. Então, recado dado, agora vamos apresentar os primeiros convidados do nosso podcast. Vamos nessa? Bom, aqui comigo tem a Adriana Silveira e o Gustavo Bauer. Os dois são fundadores da Ateras e, caso você ainda não conheça eles, né, me permita apresentar um pouquinho mais profundamente cada um deles. Começando então pelas damas, né? Pela Adriana. A Adriana, ela é jornalista graduada pela Unicinos, especialista em marketing, branding e growth pela PUC-RS e com capacitações em branding e personal branding pela Brandster School de São Paulo. Ela tem mais de 20 anos de experiência atuando com posicionamento de marcas também com o aconselhamento empresarial. Adriana, seja muito bem-vinda. Como é que está se sentindo? Obrigada, Yuri. Obrigada por ser o host, né? Ter aceitado esse convite, porque a gente vai falar sobre muitas coisas em comum, né? Do que fazemos como consultores, né? De negócios. E vai compartilhar um pouco do que a gente estuda, um pouco do que a gente vivencia com os nossos clientes. A ideia do Aterascast é justamente essa, a gente compartilhar conhecimento e estimular o desenvolvimento dos negócios. Muito bem, muito bem. Então agora vamos aos cavalheiros. O Gustavo é jornalista graduado pela Unicinos, especialista em marketing, branding e growth pela PUC-RS e possui certificação internacional em gestão de negócios exponenciais pela Startse University e Nova SBE Lisboa. Seja bem-vindo, Gustavo. Muito obrigado, Yuri. Obrigado pelo fato de estar aqui como nosso host. E vamos lá para esse episódio inaugural do Aterascast. Espero que o pessoal curta bastante o nosso conteúdo. Com certeza vai gostar bastante. Agora, também a gente quer aproveitar para apresentar o nosso host, né? Que é o Yuri, publicitário graduado pela Unicinos e pós-graduado em Gestão Estratégica de Negócios pela Conquer Business School. Atua na área do marketing desde 2015, tendo trilhado o caminho do operacional ao estratégico, e especialista em aprendizagem, tendo mais de 3.000 horas de experiência na criação de treinamentos corporativos. Então, Yuri, além do host do nosso podcast, ele também é consultor parceiro da Ateras. Bem-vindo, Yuri. Obrigado pelo convite, né? Por estar aqui no podcast, né? Mas também pelo convite em fazer parte da Ateras como consultor parceiro. E eu tô muito empolgado com tudo isso que a gente tá construindo e tenho certeza aí de que o pessoal também vai gostar bastante. Bom, apresentações feitas, né? Agora vamos aí para a pauta do episódio. Chegou a hora, né, de abrir um pouco a história para vocês que estão nos acompanhando, a história da empresa, quem que ela é agora, como é que foi todo esse movimento de transição e o que é que reserva também pela frente. Então,
a primeira pergunta que eu tenho é para Adriana, né? Então, Adriana, vamos do começo. Conta pra gente como que foi o início da história da empresa, como que ela surgiu e como que ela se transformou, né, no que é agora. Bom, eu gosto muito de contar essa história e já contei ela diversas vezes, especialmente para os clientes, né, que têm essa curiosidade. Desde 2028 a minha vida começou com o CNPJ, né? Até antes eu fazia parte de algumas empresas, né? Construí toda a minha carreira, como eu costumo dizer, um privilégio, né? Sempre atuando dentro da área de formação que eu escolhi, que foi jornalismo. E desde 2018, então, eu decidi seguir em carreira solo. E tentando buscar e entender uma oportunidade diferente no mercado, lá atrás, essencialmente, de comunicação, que basicamente se divide muito entre estar dentro de uma redação, dentro de uma empresa, né, enquanto jornalista, ou cumprir um papel como assessor de imprensa em muitos casos. E eu buscava algo além disso. Eu realmente tinha essa inquietude, né? E quando decidi fazer esse trabalho de forma independente, eu estava buscando algo diferente para oferecer ao mercado. E encontrei isso no branding. Encontrei isso em uma graduação, né, uma especialização, na verdade, neste tema, feita pela PUC. E lá em meados de 2021, eu já atendia alguns clientes que me procuravam muito para conteúdo, e eu já olhava para esse conteúdo, para essa marca, de um jeito diferente, né? Já buscando entregar para ele algo a mais, pensando em branding, né? Pensando em como posicionar aquela marca. Eu tinha alguns clientes em atendimento e descobri então que o Gustavo também fazia a mesma graduação, a mesma especialização que eu na área de branding, e fiquei muito curiosa. Chamei ele para um café, nós conversamos e fiquei feliz de ver que tinha mais alguém, né, no entorno que também olhava para isso com atenção e estava buscando se capacitar, se preparar para esse mercado. E aí, depois desse café, ficou aquele desejo, né? Eu tinha uma demanda de clientes que eu já estava atendendo e buscava um suporte, alguém que realmente pudesse estar comigo, né? Passaram-se poucos meses e aí depois o Gustavo também fez esse contato comigo, né, Gustavo? Confirmando que ele tinha uma disponibilidade e um interesse, né, de nós fazermos um trabalho juntos. E assim aconteceu de uma maneira muito natural. Eu gosto sempre de contar que a nossa sociedade, que veio se formalizar no ano seguinte, em abril de 2022, ela foi um movimento natural. Porque primeiro nós trabalhamos juntos, nós entendemos, né, as habilidades que nós tínhamos e percebemos que elas se completavam muito bem. Então, a sociedade, a formalização desse negócio foi algo natural, né, a partir de um trabalho realizado. E desde então, a empresa foi crescendo, a gente precisou escolher um nome para ela, e aí ela nasceu Flow Brand, né? Porque nós acreditamos muito neste conceito, né? De que as marcas, elas precisam fluir, né? Naturalidade. Com naturalidade, enfim. E esse nome, ele servia muito bem porque todas as nossas entregas sempre estavam muito centradas em branding, em posicionamento de marcas. E em outubro do ano passado, então, nós fizemos... a gente deu início, assim, para uma série de mudanças. Eu sempre costumo dizer que a gente nem tinha, eu acho que, tanta certeza, assim, do que estava por vir, né? E as coisas foram acontecendo, uma conectada com a outra, né? Primeiro, nós tínhamos o nosso escritório, né, base, recebíamos alguns clientes nele e fomos entendendo, com base nos atendimentos, que a gente precisava ter um lugar um pouco mais reservado, enfim, né, que oferecesse algumas outras coisas que nós não tínhamos no momento. E começamos uma busca por um novo local, né, por uma nova sede.
E viemos de um ano intenso de muitos atendimentos, muitos clientes, muitas empresas de diversos segmentos, né, Yuri? Então, assim, desde empresa a consultoria ambiental, de empresa de indústria a consultoria ambiental, de serviços, de comércio, né, de entretenimento. Então, a gente foi atendendo diversos segmentos e percebendo que eles tinham algo em comum, que era a necessidade de olhar um pouco mais para dentro destes negócios, não apenas para a comunicação e o posicionamento daquela marca. E a gente foi naturalmente agregando mais sobre este tema nas nossas consultorias. E isso fez a gente entender que sim, existia um mercado e uma oportunidade a partir daí, aonde nós construímos então esses 2 eixos, que é a gestão de negócios e o posicionamento de marcas. E isso tudo se desdobrou na Ateras, que a gente vai falar mais sobre isso hoje. Maravilha. Ano novo, empresa nova, né? É isso aí. E Gustavo, como é que tu vê, né, esse movimento do negócio? Quando que foi, né, se é que teve um momento específico, né, que vocês perceberam que era hora de uma nova fase? Sim, então, conforme a Adriana comentou, desde a nossa sociedade, tudo aconteceu naturalmente. E essa transição ela também aconteceu de uma forma muito natural, porque nós vínhamos trabalhando com os clientes, fazendo esses atendimentos de consultorias, até que a gente identificou essa necessidade para além daquilo que a gente estava fazendo, e também uma oportunidade da gente conseguir impactar mais, contribuir ainda mais decisivamente na realidade das empresas, né? Então, esse ponto de virada, eu diria que não teve um dia específico, mas ele foi um processo e, conforme ela comentou, uma coisa foi puxando a outra. A mudança de sede puxou a criação de novos produtos, que levou à construção do nome Ateras. Então, tudo isso foi um processo que aconteceu nos últimos meses e eu vejo que isso também representa, ao longo da jornada empreendedora, nós vamos amadurecendo, a gente vai aprendendo, ampliando a nossa visão e esse momento da Ateras, ele é um resultado dessa maturidade também. Eu vejo isso como um ponto de inflexão do nosso negócio, como uma empresa de consultoria, e também nosso enquanto consultores, especialistas, né, nas áreas que a gente atua. A evolução do negócio vai acompanhando a evolução pessoal, né? Isso é muito interessante a gente ir percebendo. E tu falou, né, que tinha esse desejo de impactar mais profundamente, né, na realidade das empresas. E aí hoje a Ateras, ela possui, né, os eixos de posicionamento, gestão, educação e carreira. Então, explica pra gente um pouco sobre como que esses eixos acabam entregando esse impacto, né, que tu citou, né, de mais a fundo ali no negócio. Sim, então o que aconteceu, né, Yuri? Nós já trabalhávamos muito o eixo de posicionamento. Então, ao longo dos atendimentos que nós fomos fazendo, a gente identificou que a necessidade das empresas ia um pouco mais fundo, tanto em aspectos de gestão, de processos internos, de desenvolvimento e treinamento de equipes e coisas que o posicionamento ele é importante, porém ele precisava ter um olhar um pouco mais amplo, uma visão mais sistêmica para o contexto do negócio. Foi nesse ponto que a gente identificou, dentro inclusive da nossa capacidade profissional, das nossas especializações, que nós poderíamos e deveríamos, a partir dali, criar novos eixos. Foi daí que nasceu o eixo de gestão, de educação e de carreira, né? Porque nós entendemos que tudo isso conecta para que o negócio consiga desenvolver posicionamento, gestão, educação e a carreira. E falando especificamente assim sobre os serviços que nós temos, né, Yuri? Eu acho que é importante assim destacar também para não ficar tão subjetivo. O que é posicionamento, o que é gestão? Claro. Dentro do eixo de posicionamento, hoje nós temos a consultoria de branding corporativo, e também o produto de conteúdo estratégico, onde a gente auxilia as empresas na produção de conteúdo tanto institucional quanto comercial. No eixo de gestão, nós temos o diagnóstico empresarial, que é um produto de entrada, que inclusive as pessoas que ficarem até o final da live vão poder, né,
concorrer a esse presente. A consultoria de estruturação de negócios, que é hoje o nosso produto mais robusto, porque a gente auxilia tanto na construção de negócios do zero, quanto na reestruturação de negócios que já existem. Então, um trabalho bastante profundo de consultoria. E o produto de planejamento e gestão estratégica, que é onde a gente atua mais dentro das empresas, junto com fazendo um trabalho junto com os gestores, com os líderes e sendo uma ferramenta dos diretores para aumentar a eficiência, aumentar a produtividade das equipes. Além do posicionamento e gestão, nós temos também o eixo de educação, onde nós temos a jornada de treinamentos em empresas atemporais, que é uma sequência de 6 treinamentos com temas específicos que contribuem no dia a dia dos negócios. As empresas também podem contratar treinamentos específicos. E no eixo de carreira, que é o nosso último eixo, nós temos a jornada de marca pessoal nas empresas, que é uma jornada online, onde vai ser disseminado um pouco mais sobre boas práticas e como a marca pessoal ela contribui no desenvolvimento da carreira, muito para esse olhar pessoal, né, e profissional para as pessoas. Então, dessa forma, a gente fecha esses 4 eixos da Atheras. Sim. E, de certa forma, né, um ecossistema aí de tudo que as empresas precisam, né? Porque cada um acaba pegando numa ponta e todos se conectam, né, para fazer um negócio forte. Agora, uma coisa que me passou pela cabeça, né? São várias soluções, muitos serviços, mas para quais empresas, né? Porque a gente sabe que, né, o episódio vai estar sendo divulgado aqui na internet e pode chegar em qualquer lugar do mundo, né? Quem sabe? Então, quais são as empresas assim que hoje podem contar com o serviço da Atheras? São somente as empresas aqui da Serra Gaúcha? O que vocês pensam? Sim. A gente passou todo o ano de 2023 lapidando esses produtos. Então, a gente vem num crescente não apenas com base nas capacitações e qualificações que nós fomos buscar, mas com base na realidade vivida com os clientes que nós já atendemos. E como eu falava antes aqui, tivemos o privilégio, por assim dizer, nesse espaço de tempo de existência da empresa, poder atender clientes de diversos segmentos. Então, essa é a nossa intenção e nós modelamos e desenvolvemos esse conjunto de produtos buscando atender clientes a partir de uma metodologia exclusiva, né, que nós criamos e que ela possa servir a diferentes segmentos e tamanhos de negócio. Em se tratando de localização, também pensamos no formato híbrido e não só pensamos como já atendemos clientes, né? Temos validado esse formato. Temos empresas já atendidas fora do eixo Gramado, Canela, Serra Gaúcha, né? Empresas já de Santa Catarina, empresas de Porto Alegre, que nós desenvolvemos esse trabalho num formato híbrido e que tivemos uma taxa de sucesso bem expressiva e entendemos que sim, existe essa possibilidade, disponibilidade, nosso interesse de atender outros centros. Muito bem. Aproveitando já que tu pegou, né, o microfone, a próxima pergunta já é para ti também. A gente sabe que o mundo dos negócios, né, ele se transforma rapidamente e quem não acompanha acaba ficando para trás. E o que a Atheras tem de especial, né? Tu acabou de falar isso, né? A gente não tinha combinado. Mas o que tu percebe assim de especial que a gente pode compartilhar com quem está nos acompanhando que a Atheras tem para proporcionar, né, para as empresas aí que se desejam manter-se relevantes no mercado? Então, Yuri, o que a Atheras tem de especial? Ela tem de especial o fato de ser uma consultoria que consegue aliar e associar esses 2 eixos que se aplicam a qualquer negócio, independente do seu tamanho, que é olhar para a gestão desse negócio com coerência, com critério, com estratégia, né, com planejamento e também ter ações efetivas em relação ao posicionamento dessa marca. Esse é o grande diferencial da nossa consultoria, porque existem no mercado consultorias de gestão de negócio. É claro, muitas e excelentes empresas que prestam esse serviço.
Da mesma forma, existem empresas que entregam alguns serviços na área de comunicação, até mesmo de posicionamento de marcas. Conhecemos outras empresas que a gente também reconhece esse valor, né, da qualidade do que é entregue. Mas não identificamos nenhuma consultoria que une esses dois pontos, que olha para dentro desse negócio, olha para as bases desse negócio, senta com esse gestor, com esse CEO, com o dono do negócio e pensa o desenvolvimento desse negócio, ao mesmo tempo que constrói com estratégia o posicionamento dessa marca. Então, é da porta para dentro e também da porta para fora. E já que a gente está falando de diferenciais, eu preciso contar aqui o porquê do nome Ateras. Por favor. Sempre vai ter alguém perguntando, né? E curioso, né? Muitas pessoas devem até achar estranho a mudança, né? Porque era Flow Brand. Já falamos para alguns clientes e aí os clientes, a gente gostava tanto de Flow Brand. E aí a gente explicou o porquê da mudança, né? Nós gostamos sim desse nome. Temos ele na essência, num desses eixos do negócio. Mas a Ateras, ela veio a partir também de um processo que nós recomendamos para os nossos clientes, que é o quê? É buscar um serviço de name, né, que possa representar a essência daquele negócio, daquela marca. E nós vínhamos com essa intenção de ter um nome que não estivesse apenas associado à questão do branding, né, do posicionamento da marca, mas que ele conseguisse traduzir esses dois eixos do nosso negócio. Então, Ateras é uma derivação da palavra atemporalidade. E nós acreditamos profundamente no que essa palavra significa. E entendemos que todo negócio, para ser sólido e próspero, ele precisa ser atemporal. Todo negócio que busca solidez e prosperidade, ele precisa ser atemporal. E é aí que está o nosso servir, né? Através da gestão de negócios e do posicionamento da marca, nós queremos entregar, nós queremos auxiliar este cliente para que o seu negócio seja construído de forma atemporal. De certa forma, tudo isso é um legado, né? Então, ajudar as empresas a deixarem um legado, né? O legado da empresa é ajudar a empresa a deixarem seus legados, né? Muito, muito poético, né? Muito, muito nobre também. E isso também se conecta, de certa forma, com um objetivo muito claro que vocês possuem também, né? Que a empresa definiu, que é justamente algo que faz falta, às vezes, para empresas, né? Não ter essa clareza sobre onde quer chegar, né? Ou traduzir isso em números, em prazos, né? E a Ateras já nasceu com isso muito bem delimitado. Então, queria, Gustavo, que tu contasse pra gente hoje qual que é esse principal objetivo da Ateras, né? E como é que vocês pensaram para chegar nessa definição? O que inspirou vocês a chegarem nela? Bom, Yuri, a principal meta da Ateras é contribuir no desenvolvimento e na transformação de 300 empresas até 2030. Isso através de todas as nossas soluções em todos os eixos de negócio que a gente atua. E nós definimos essa meta tanto no sentido de nos inspirar diariamente para que a gente busque esse número e realmente consiga trabalhar em busca desse objetivo, mas também de comunicar e transmitir para o mercado que nós temos esse compromisso com a transformação. Que a gente não está no mercado simplesmente para vender consultorias. Nós queremos gerar transformação e efetivamente contribuir na realidade na transformação dos negócios. Né? Coisa que a gente nota que muitos negócios acabam ficando empresários muito retraídos ou muito sozinhos. Então, através da Ateras, a gente busca ser esse suporte estratégico para os empresários, para os empreendedores e para os gestores, para que eles consigam tocar os negócios também com mais tranquilidade, para alcançar essa solidez, a prosperidade no médio e longo prazo. E a gente colocou uma meta que pode até soar ambiciosa, e de fato ela é,
mas a gente entende que através do portfólio dos nossos produtos, nós temos como fazer essa entrega e alcançar esse número. Porque recomendamos que o dono do negócio, ele faça um movimento, ele comece com uma dessas entregas, né, que nós temos a oferecer e vá caminhando, vá fazendo essa jornada. Porque muitas vezes a pessoa acaba colocando barreiras desnecessárias para o desenvolvimento do seu negócio. Então, a gente convida, né, as empresas a darem um passo de cada vez e nós estaremos ao lado delas, né? Exato. E quando a gente fala, né, e fala sobre a importância do propósito nas empresas, essa meta que nós definimos, ela está conectada com o nosso propósito. E o propósito não é apenas uma frase bonita para tu colocar na parede. Ele precisa... Não deveria ser, né? Não deveria ser. Então, ele precisa motivar a empresa para que ela consiga alcançar o próximo nível, né? É algo que essa inspiração que a gente leva, traz para o nosso negócio, mas também busca replicar em todas as empresas que a gente atende, né? Bacana. Eu gostaria de chamar a atenção para o fato que tu comentou, né, Adri, sobre a questão, né, dos empresários estarem presos no operacional e como que os produtos podem ajudar, né, a quebrar essas amarras, né? Porque hoje, quando a gente conversa, né, com pessoas que são gestores ou que são proprietários de empresas, eu diria que essa é uma das maiores dores, né? Putz, mas eu quero que a minha empresa cresça, mas ao mesmo tempo, se eu não estou lá fazendo acontecer todo dia, a coisa não anda, né? E eu até gosto de falar uma frase que eu não lembro onde que eu vi, mas acabei adaptando para o meu próprio repertório, que é: se a tua empresa não anda, sem ti, na verdade, tu é um CLT também, né? Tu não é um empresário. E culturalmente, né, eu acho que no país a gente tem esse incentivo ao vamos lá, vamos fazer, né? Ter ousadia, ter coragem. Só que depois isso acaba fazendo uma falta, né? A gente sabe que às vezes, talvez sair do zero seja o momento mais difícil para quem quer criar um negócio, né? Só que um dado momento depois precisa olhar para trás, né? E estruturar aquilo que ficou pelo caminho. Tudo bem, o negócio nasceu, tá andando, mas para ir adiante, para ter, né, essa atemporalidade, precisa ir atrás daquilo que falta, né? Faz muito sentido essa tua colocação, Yuri. E a gente vivenciou isso demais. Nos atendimentos para posicionamento de marca, para a construção de um branding, onde a empresa sentia essa necessidade, já enxergava valor no que nós estávamos entregando. E aí, quando a gente entrava no processo de consultoria, a gente percebia várias lacunas naquele negócio, várias fragilidades que precisavam ser supridas para que, de fato, aquele negócio pudesse se desenvolver e aí sim ter uma marca sólida e bem posicionada. Então, foi a partir disso que a gente identificou uma oportunidade de nós contribuirmos além daquilo que nós estávamos entregando. Então, foi aí que nós começamos a modelar todos esses produtos e a desenvolver uma metodologia muito mais completa, onde a gente consegue estar ao lado, né, dessa empresa, auxiliando em diferentes frentes, tanto da reestruturação desse negócio como o reposicionamento dessa marca. E a maioria grande parte das empresas chega num momento que a dúvida é como crescer, né? E é nesse momento que esse trabalho de consultoria ele se torna importante para olhar esse negócio sem vieses, né? Sem vieses, então olhar todas as áreas desse negócio e entender, organizar processos e construir uma base sólida para esse crescimento de uma forma adequada. O que acontece muitas vezes é que os empresários condicionam o crescimento da empresa apenas ao investimento de performance, muitas vezes. Mas se tu investe, vamos pegar como, por exemplo, o investimento em tráfego pago, num trabalho de marketing digital. Ele pode trazer resultado, mas não é um resultado sustentável no longo prazo. Por isso que é importante que a empresa olhe para aspectos de gestão, que ela consiga construir uma marca que vai trazer solidez também para isso, porque senão ela acaba chegando num estágio onde ela não cresce
e se tu não tá crescendo, tu tá perdendo o mercado, né? Sim, era só uma bolha. Exato. Era só uma bolha e acharam que tinha um negócio. Bom, para encerrar esse bloco, né, eu tenho uma pergunta aí para Adriana, né? Eu guardei uma pergunta especial pro final, Vamos lá. para fechar com chave de ouro e uma pitadinha aí de polêmica também. Ainda hoje, né, a gente sabe que tem muitos negócios que confundem o que uma consultoria faz com o que uma agência faz. Então, eu queria pedir para ti, Adriana, que explicasse para a gente, diferenciasse o que é cada uma dessas coisas e onde que a Ateras se insere nesse contexto. É fácil. A consultoria, né? Nós da Ateras e outras consultorias, de modo geral, o que é a essência de um trabalho de consultoria? Ele está embasado em pesquisa, em estudo, em aprofundamento, em um trabalho imersivo junto aos negócios, junto aos clientes, onde a partir daí se constrói uma estratégia. Esse é o trabalho do consultor. Ele estar ao lado deste cliente e entender a realidade desse cliente. Porque é diferente de chegar com uma fórmula, né, com algo pronto, com uma teoria, e querer que aquilo se encaixe na realidade, no dia a dia dos negócios, os desafios que as marcas têm, que os negócios têm em sua gestão de pessoas, em desenvolvimento de produtos, em várias frentes. Então, o olhar do consultor, ele precisa ser um olhar de quem acolhe e não de quem afasta. O consultor, ele precisa se colocar como um caminho para conduzir a solução daquele desafio e não colocando mais pedras, mais empecilhos, mais barreiras, condicionando, limitando esse negócio. Muito pelo contrário, trazendo alternativas. E a gente só consegue isso quando a gente se coloca ao lado desse cliente e entende quais são os desafios que ele tem pela frente. Então, esse é o trabalho da consultoria. As agências, antes de mais nada, é muito importante falar que o nosso trabalho de consultoria aqui na Ateras, nós temos muitas agências que são nossas parceiras, muitos profissionais de diferentes frentes e áreas. Agora há pouco mesmo eu dei o exemplo de uma agência de naming, né, uma empresa especializada nisso, da qual nós buscamos, contratamos para o desenvolvimento, para a construção, a criação do nome da nossa empresa. Então, nós entendemos como um trabalho saudável e necessário ter agências que entregam diferentes serviços. Mas, em síntese, o que uma agência faz? Ela consegue desdobrar todo o trabalho que nós, na consultoria de gestão de negócios e posicionamento de marcas, criamos. E esse desdobramento ele em várias frentes, claro que muito alicerçado em identidade de marca, em comunicação, mas sempre pensando multiplataforma. Então, por isso é tão importante ter a agência dentro desse processo evolutivo do negócio e do posicionamento dessa marca. A gente costuma dizer que depois de concluída a etapa do nosso trabalho de consultoria, é necessário que chegue a agência para dar andamento a tudo aquilo que foi construído. Sim. Até porque toda consultoria que a gente faz, né, ela se desdobra num plano de ação, num planejamento estratégico com ações de curto, médio e longo prazo. E após esse período da consultoria, a empresa ela tem uma série de passos para seguir que se conectam, né, com a agência, com outras demandas, mas também dentro de uma lógica de coerência do negócio, né? E por isso também que a gente já projeta por meses, curto, médio e longo prazo, para que seja executável, para que efetivamente, né, o resultado o próprio trabalho das agências lá no final, ele seja muito mais produtivo, porque ele já tem toda uma base construída, né? Sim. Da mesma forma também como a Adri falou, né? As entregas da consultoria são, de certa forma, impulsionadas, né? Por um trabalho de uma agência, de performance, principalmente, né? Para desdobrar aquilo que foi desenvolvido. Mas o contrário também é válido, né? Como tu acabou de falar. São duas coisas que se complementam, né? E não que existe algo que é melhor ou pior, né? O ideal é que as empresas tenham condições de contar com os dois tipos de soluções, né? Mas a gente sabe que às vezes tem graus diferentes de maturidade, às vezes graus diferentes de orçamento, né? Enfim, às vezes até objetivos, né? Pode acabar levando mais para um lado e não tanto para o outro, né?
Mas quando a gente olha para esse contexto, né, de visão de longo prazo, o negócio vai ter mais força para se sustentar se conseguir levar esses dois lados juntos, né? Exato. Então, passando adiante, temos agora um outro bloco aqui no nosso podcast, que é chamado de Dados e Fatos. E a ideia desse momento é que a gente traga notícias, dados, repercute aqui coisas que se conectam com o assunto, né, de cada um dos episódios que a gente vai trazer, mas que também abra, né, uma discussão aqui para a gente poder ampliar e pegar, né, novos pontos de vista para esse assunto. E já que a gente está falando aqui desse primeiro episódio, né, sobre o contexto da Atheras, sobre o contexto de atemporalidade, né, o dado que a gente selecionou fala justamente sobre essa taxa da mortalidade, né, esse fato da mortalidade das empresas que a gente tem aqui no país. E eu trouxe um recorte aqui de uma matéria do G1 que eu vou ler, e aí eu vou pedir para vocês comentarem. Segundo uma matéria do G1, o Brasil vive um verdadeiro boom de empreendedorismo. Mais de 2,7 milhões de empresas surgiram só até agosto de 2023. Só que esses dados, né, do IBGE, eles soam um alarme um tanto quanto preocupante, que é 48% desses negócios encerram suas atividades dentro de até 3 anos. E entre os vilões para isso, a gente tem, em primeiro lugar, o alto imposto, mas também em seguida vem um problema, né, uma dificuldade com uma gestão eficiente. Então, primeiro para ti, Gustavo, por que tu acha que isso acontece? Tu acha que tem alguma coisa assim que acaba fazendo com que esse movimento tenha algum tipo de padrão, assim? O que tu enxerga sobre isso? Bom, eu acredito que a grande maioria dos empreendedores, empresários, eles começam com um sonho, com uma ideia, mas sem o devido planejamento, sem ferramentas de gestão, que eles consigam, de fato, transformar aquela ideia, aquele sonho, num negócio sustentável. E por esse motivo, os negócios acabam não prosperando por muito tempo, né? Então, eu acredito que se precisasse atribuir motivos para essa alta taxa de mortalidade das empresas no Brasil, eu traria 4. Começando pela falta de um estudo de mercado, então a ausência desse aprofundamento, de um olhar para a viabilidade do negócio em si, entender se aquele produto, aquele serviço realmente é necessário, e é necessário naqueles moldes que o empresário está colocando no mercado, porque esse estudo ele ajuda a minimizar riscos antes ainda ou numa fase muito inicial de negócio. Um segundo motivo, eu vejo que é a parte do endividamento das empresas e da alta carga tributária no Brasil. Então, o endividamento é o fato de tu não conseguir gerar uma receita suficiente para manter a estrutura da empresa e investir em crescimento, que somado com a alta carga tributária acaba resultando num cenário desfavorável para o empresário no Brasil, né? O terceiro motivo para essa alta taxa de mortalidade, eu entendo que seja a falta de posicionamento das empresas, né? Então, a ausência de diferenciais competitivos, de um olhar para construir marca e tu efetivamente gerar valor para que tu não precise disputar pelo preço, né? Tu não comoditizar o teu negócio, o teu produto, o teu serviço. E por fim, algo que engloba todos esses motivos, eu vejo que é a gestão ineficiente, né? A falta de um olhar para processos, a alta rotatividade de pessoas, né? A ausência de uma cultura que faça com que essas pessoas se sintam valorizadas. Então, acredito que tudo isso soma para que os negócios não consigam passar dessa barreira de 2, 3, no máximo 5 anos, né? E por isso também que nós, na Atheras, a gente identificou que posicionamento, gestão, educação, carreira, olhar para esses eixos que a gente trabalha, poderia contribuir nessa longevidade das empresas, né? Com certeza. São fatores, no mínimo, né, acho que coerentes, né, para a gente poder analisar o que a gente enxerga de resultado, né, como a própria notícia já traz isso, e o que a gente consegue decupar ali como possíveis causas. E
pensando agora, né, no dia a dia, né, até pegando exemplos reais, né, que vocês já vivenciaram como consultores ou conversando com outros parceiros, né, e outros gestores de negócios. No teu dia a dia, né, Adriana, atuando como consultora, tu conseguiu ver algum tipo de exemplo, de trazer algum caso prático dessa notícia que a gente trouxe aqui sobre a questão, né, de serem, das empresas fecharem até 3 anos, né, 48% delas. Tu consegue talvez até fazer um paralelo com isso que o Gustavo trouxe agora, desses motivos, possíveis motivos? Eu vejo, Yuri, que tem um ponto em especial que ele está intrínseco a qualquer negócio e a gente presencia isso nos atendimentos, estando ao lado dos clientes nas empresas, e ele passa muito pelo desenvolvimento dessa cultura organizacional. As pessoas, elas precisam estar no centro desse negócio. O negócio não é apenas do dono, muito pelo contrário. Ele está com esse bastão, mas ele precisa ter realmente uma equipe muito alinhada, né, com o propósito, com aquilo que ele se propõe a entregar no mercado, seja produto ou serviço. E as pessoas precisam se sentir parte, e se sentir parte não apenas em ações, mas parte em ideias, para que se fortaleça um compromisso, além de uma relação empregador e empregado, que a pessoa realmente entenda aquilo como uma oportunidade de se desenvolver, de ter uma vida melhor e de fazer a diferença no mundo a partir daquela função que ela desempenha. Então, quando a gente fala de propósito, que é uma palavra que está bastante batida, por assim dizer, é isso que a gente procura explicar para os nossos clientes, que ele consiga envolver as pessoas a partir dessa visão de mundo, de que sim, elas são muito importantes dentro da função de cada uma para o resultado, para o desenvolvimento desse negócio. Porque aí nós teremos relações mais saudáveis, aí nós teremos resultados melhores, aí nós teremos como gerenciar Mais motivação. desafios, teremos mais motivação, estaremos caminhando para a excelência, que é aquilo que nós temos como premissa no nosso negócio e entregar para o nosso cliente e mostrar para ele que sim, é possível dentro do universo dele, ele também perseguir essa excelência. Mas em síntese isso passa muito pelas pessoas, né? Em como nós vamos trabalhar e desenvolver essas pessoas. Eu digo assim, muito mais do que motivar. As pessoas não precisam ser motivadas, elas precisam ser desenvolvidas, elas precisam perceber as suas habilidades, a sua potência maior. E é nisso que nós acreditamos, por isso que nós criamos também um produto que é essa sequência, essa jornada de capacitações, a jornada da temporalidade nos negócios, porque nós acreditamos que através de um trabalho contínuo e consistente de desenvolvimento das pessoas, os negócios, por sua vez, também se desenvolvem de forma muito mais saudável e sólida. Legal, muito bom. Do meu ponto de vista, né, trazendo também para essa discussão sobre a notícia, quando a gente fala em abrir um negócio, em empreender, tem muito uma motivação do construir uma realidade diferente, né, para si, enfim, muitas vezes, quem sabe, sair da zona de conforto. Só que a gente sabe que não é um passeio no parque, né? Não é algo tão simples assim, não é algo tão fácil. Tem muitas respostas que a gente não sabe, né? Aquela coisa, se tu for esperar para ficar pronto para fazer, tu nunca vai fazer. Então, eu vejo que talvez uma das coisas que acaba contribuindo, né, para essa mortalidade das empresas, às vezes, quem sabe, seja uma falta de dosagem. Porque a gente sabe que, poxa, precisa ousadia, coragem para te bater no peito e abrir uma empresa, né? Correr atrás. Só que ao mesmo tempo também precisa bom senso, né? Que nem vocês já falaram. Putz, às vezes é um estudo de mercado para ver a viabilidade do negócio que eu quero abrir. Às vezes é realmente, putz, mas será que eu tenho capacidade, né? Caixa, né? Em termos práticos, para eu manter essa empresa enquanto ela se valida e começa a se pagar, né? O famoso payback. Então, eu vejo que falta um pouco dessas doses, assim, entre ousadia e bom senso.
E eu lembrei de um autor, né, o Nicholas Nassim Taleb, que é um autor de economia comportamental, e ele tem um livro que eu li e gostei bastante, que é o Iludidos pelo Acaso, onde ele traz justamente essa questão sobre até onde o sucesso é um acontecimento, um resultado que tu teve uma participação e até onde é mero fruto do acaso, né? E ele traz um exemplo, né, lá que é o cemitério dos perdedores é silencioso. Ou seja, quando a gente vê um empreendedor, uma empreendedora que foi lá, fez, aconteceu e deu certo, cara, é muito lindo, é muito inspirador. Só que muitas vezes as pessoas não se dão conta que para cada um empreendedor de sucesso, que daqui a pouco conseguiu levar uma empresa a abrir um capital, né, por exemplo, a gente não consegue nem mensurar quantos que ficaram pelo caminho. E aí a gente olha para aquele que deu certo e, não, fulano fez, então vou fazer também. Só que não é tão simples assim, claro, é inspirador, a gente sabe que é possível e me motiva a realizar. Mas não quer dizer que vai ser um caminho simples, né, e muito menos tênue, né? E até lembrei de outra frase que o que separa o lunático do gênio são os resultados, né? Então, quando tu olha algo que aconteceu, se inspira e vai lá e corre atrás para fazer, beleza, tu tem um momento ali que tu tá experimentando, mas depois quando a coisa acaba não saindo conforme tu esperava, né? Aí é onde tu começa a pensar sobre o quão, né, embasado tu tava na decisão que tu tomou, né? Tem muita gente que romantiza o empreendedorismo, né? Mas a gente tem que estar muito coerente que a jornada empreendedora ela tem uma série de armadilhas. Se tu vai apenas atrás de uma motivação, vou gerar uma transformação através do meu negócio, da minha ideia, mas tu não tem a responsabilidade de arcar, de dar passos sólidos, passos firmes nesse crescimento, daí tu acaba indo à falência, né? Então, quantos casos de empresas bem-sucedidas por determinado momento a gente vê no mercado, mas que de uma hora para outra, que às vezes não é o de uma hora para outra, mas esse negócio ele já estava... O dia para a noite leva anos para acontecer. Exatamente. Né? E a gente vê que as coisas acabam... os negócios acabam morrendo por essa falta de responsabilidade, ou de repente querer dar um passo maior do que a perna, né? Então, a gente tem que estar muito coerente nesse ponto. E até seguindo a linha de raciocínio de vocês, é aí que entra o nosso trabalho, né? É aí que entra o trabalho de um consultor, de uma consultoria, que entra com ferramentas, que olha para a organização, para processos, entende aonde estão esses pontos mais nevrálgicos do negócio, para começar a construir uma mudança. Porque, de novo, ela não acontece do dia para a noite. E quando a gente pega um negócio fragilizado, a gente sabe que depende de várias pontas para que isso seja revertido. Então, a gente costuma dizer, não adianta querer contratar para posicionamento de marca, para comunicação, para criar uma identidade, para mostrar que está tudo bonitinho lá fora, se lá dentro está uma bagunça, se está tudo desestruturado. Então, é por isso que a gente entende e vê valor nos dois eixos do nosso negócio, porque eles se complementam e são fundamentais. Um sem o outro não tem sentido. E o trabalho do consultor é esse, de construir essa jornada, né, rumo ao desenvolvimento desse negócio, para que ele saia de uma situação onde ele está à beira de um fechamento, para descobrir a quem realmente ele está servindo lá fora. Porque se ele não sabe responder essa pergunta, muito provavelmente ele não vai conseguir se manter. Na hora dos desafios que a gente vê, né? O quão convicta a pessoa tá ou não, né? Então, finalizando esse bloco, né, das perguntas, a gente vai chegando agora no bloco da tríade da temporalidade. Né? Então, a ideia é que todos os episódios a gente encerre com esse bloco e explicando o que é essa tríade da temporalidade, como o nome já deve dar uma suspeita, tem a ver, né, com o posicionamento da empresa. E essa tríade é uma das ferramentas que a gente utiliza, né, aqui na Ateras para desdobrar os atendimentos, né, nessa metodologia que a gente criou. E ela funciona, né, trazendo a competitividade, a lucratividade e a longevidade, ou seja, são 3 fatores, né, que vão contribuir para essa
a temporalidade que a gente quer proporcionar para os negócios. E agora, o que eu quero saber de vocês é como que vocês enxergam, né, esses pilares aí. Primeiro para ti, né, Adriana, na tua opinião, o que é necessário para uma empresa se manter competitiva, lucrativa e longeva no mercado? Bom, eu vejo que são essenciais a curiosidade, a verdade e a intencionalidade. Nós precisamos ser curiosos, primeiro em relação a nós. Eu sempre costumo falar isso para os clientes. Primeiro olhamos para dentro. Primeiro vamos nos entender quem nós somos e o que nós temos que nos torna únicos. Em muitas conversas as pessoas se preocupam com concorrência. E eu digo que a concorrência não existe. Porque nós somos seres únicos e ninguém fará o que nós fazemos da mesma forma. Então é olhar para essa oportunidade, para a riqueza disso e trabalhar. Trabalhar para entregar algo que faça sentido para alguém que está lá do outro lado e que vai se conectar conosco, não com o outro, porque enxergou na gente essa identificação. Então, ter esse olhar curioso, olhar para dentro, olhar para fora, entender o que esse cliente está buscando, com essa conexão que está faltando. Trabalhar com verdade, porque a internet ela é um palco para desmascarar pessoas e marcas muito facilmente, de forma muito rápida e exponencial. Então, essa também é uma recomendação, além da curiosidade, sempre trabalhar com a verdade. E para fechar essa tríade, a intencionalidade. Nós precisamos ser estratégicos e intencionais a todo momento. Sempre trabalhando com a verdade, com a curiosidade, mas sim, tendo essa intencionalidade na busca pelos resultados. Aí sim nós temos a tríade que vai fazer com que qualquer negócio possa realmente prosperar, se desenvolver de maneira sólida e, é claro, atemporal. Legal. Uma tríade por trás da tríade. E para ti, Gustavo, na tua opinião, o que é necessário, né, para que uma empresa também consiga se manter competitiva, lucrativa e longeva no mercado? Bom, eu concordo com tudo que a Adriana comentou, né? Acho que é fundamental todos esses itens, a intencionalidade, mas eu vejo também que a longevidade, que é um desses pontos da tríade, ela é muito resultado de tu criar um negócio competitivo e lucrativo, né? Porque a gente precisa sempre lembrar também que o objetivo do negócio ele é gerar impacto, mas ele é gerar lucro, né? Empresas elas não sobrevivem se elas não lucram. E no ponto de vista de competitividade, eu vejo que o trabalho de posicionamento, de branding e de gestão, ele consegue contribuir para que as empresas se tornem mais competitivas, olhando para o mercado, mas também olhando para dentro da empresa, fazendo essa leitura para entregar um produto ou um serviço que esteja um passo à frente da concorrência, né? E eu vejo que, no momento que tu tem uma empresa rodando com uma marca forte, com aspectos de gestão muito arredondados, e tu tem o lucro, tu tem uma força de vendas, tu tem uma eficiência operacional, tu sabe investir bem, gastar bem os teus recursos, o que isso resulta a empresas se tornarem longevas, né? E sobreviverem ao longo do tempo, que é esse contexto da temporalidade, que é os negócios perdurarem ao longo do tempo, né? Muito bem. Então, encerrando esse bloco, vamos para os finalmente do nosso primeiro episódio, né? Então, muito obrigado, né? Você que nos acompanha. Não sei se o pessoal da edição consegue botar esse efeitinho depois, né? Vamos esperar. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado, né? Foi muito especial ter esse episódio, né, inaugural aqui, conhecer um pouquinho mais sobre a história da empresa, como que ela chega até aqui, o que pretende proporcionar para as empresas, né, que vão se tornar clientes também, e qual o impacto que a empresa quer deixar, né, como legado ali, como a gente já comentou antes. E se você está aqui até agora interessado naquele diagnóstico que a gente falou lá na introdução,
Agora a gente vai falar como que vai funcionar para ganhar. Basicamente, existe algo muito simples para ser feito. A primeira pessoa que entrar durante agora, quando estiver ouvindo ou assistindo esse episódio, a primeira pessoa que for lá no perfil da Atheras no Instagram, clicar lá e mandar uma mensagem no inbox e mandar a hashtag quero meu diagnóstico, vai ganhar. Simples assim, né? Acho que nunca teve um sorteio tão fácil assim, né? Agora, tá valendo, né? Quem chegar primeiro leva. E se cumprir com o requisito da hashtag certa também, né? Exato. Não tem mistério. Vou repetir essa hashtag aí. Vamos lá. Ó, pra que não haja desculpa depois, tá? Hashtag quero meu diagnóstico. Quem mandar primeiro lá no Instagram, lá no inbox da Atheras, @atheras.co, vai ganhar. Né? Então, toda essa equipe aqui vai estar à disposição da tua empresa. Não vai marcar bobeira, né? Então, muito obrigado novamente, né, Adriana e Gustavo, pelo convite, pela oportunidade, por tudo que vocês compartilharam. E qual é o recado final, assim, que vocês deixam para o pessoal que está nos acompanhando? Primeiro, tu, Adri. Bom, o recado final é agradecer, claro, primeiro a ti, por estar conosco como host, mas também por ser esse consultor parceiro. Então, nossos clientes em atendimento e novos clientes já vão encontrar contigo também por lá na Atheras. É uma satisfação poder contar com o teu talento, Yuri, obrigada. E queremos agradecer quem ficou com a gente até o final e deixar um convite, é claro, para os próximos episódios, onde teremos convidados, né? Outros convidados, né? Nesse primeiro, vocês são os meus convidados. Outros convidados, para a gente falar, em essência, aquilo que é o universo do nosso trabalho, né? Que é a gestão de negócios e o posicionamento de marcas. Então, fica o nosso convite para que o público siga, né? Nos acompanhando e também continue essa conversa nos nossos outros canais. Muito bem. Gustavo? Bom, obrigado, Yuri. Obrigado também a quem nos acompanhou, nos assistiu e nos ouviu ao longo desse primeiro episódio, né, do Atheras Cast. Acho que foi uma oportunidade muito boa para a gente trazer esse contexto de transição de negócios, sobre qual a transformação que a gente gera. Então, acho que foi um momento especial para a gente conseguir apresentar melhor quem é a Atheras, para a partir de agora, mensalmente, né, a gente conseguir se aprofundar em temas específicos, trazer convidados e gerar conteúdo relevante também para quem vai estar nos acompanhando. Muito obrigado. Maravilha. Bom, então, com essas falas, a gente encerra o primeiro episódio do Atheras Cast. Nos vemos no próximo e até mais.